O jornalista Leandro Passaia pediu demissão do cargo de secretário de governo da Prefeitura de Dourados. O pedido chegou por meio de uma carta ao prefeito interino, o juiz Eduardo Machado Rocha. Segundo ele, a solicitação já foi aceita e deve ser publicada no Diário Oficial do município ainda hoje. Passaia estava licenciado do cargo desde o dia 11 deste mês, quando lançou o livro A Máfia de Paletó, em que relata detalhes das investigações da Operação Uragano. Na carta, Leandro Passaia diz que, levando em consideração os últimos acontecimentos, percebe a necessidade de não retornar ao cargo. O jornalista afirma ainda que pretende evitar que a administração interina do município amargue pressões de grupos políticos. O paradeiro de Passaia não se sabe exatamente ainda. Ele informou que deixou a cidade logo após o lançamento do livro, mas até agora não revelou onde está. O jornalista, que tem proteção da Polícia Federal, também não atende a ligações telefônicas. Carlos Alberto Farnese, que já estava à frente da Secretaria de Governo, deve ser mantido no comando da pasta. E a Corregedoria da Assembleia Legislativa vai apurar a conduta do deputado Ari Rigo. O parlamentar aparece em um vídeo postado na internet falando sobre um suposto esquema de devolução de recursos do Legislativo aos outros poderes. O vice-presidente da Assembleia Legislativa abriu a sessão para um plenário vazio. O presidente Gerson Domingos apareceu alguns minutos depois e se recusou a falar com a imprensa. Ari Rigo, pelo segundo dia consecutivo, não ocupou a cadeira de primeiro secretário. O deputado aparece em um vídeo postado na internet falando como a Assembleia Legislativa devolve parte do 10º em espécie para o governo, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. A gravação foi feita pelo então secretário de Governo de Dourados, Leandro Passaia, durante as investigações da Operação Uragano da Polícia Federal. Ontem, em entrevista coletiva, Ari Rigo disse que errou ao usar a palavra devolução. Devolução foi uma expressão que foi usada, uma expressão da palavra. A expressão da palavra, segundo o deputado, tem relação com a redução do 10º da Assembleia, o repasse de recursos feito pelo governo. A Assembleia diminui 21,87, mas em compensação esse dinheiro não vai ficar no Tesouro. Tem que repassar para os outros poderes que estão com dificuldade. Aí o Ministério Público diminuiu em 5 e pouco e o Tribunal de Justiça em 7 e pouco. Essa história, a expressão que eu usei foi expressão de dois amigos que estão conversando aí. Para alguns deputados, os esclarecimentos de Ari Rigo não foram convincentes. Na sessão de hoje foi aberto um processo administrativo. A Corregedoria da Casa vai investigar o caso. Não posso dizer, nesse primeiro momento, que ele conseguiu se justificar, explicar aquilo que estava sendo denunciado. Nós temos que ir até o fundo para a gente saber efetivamente o que se diz quando se diz devolver esse dinheiro. Segundo o presidente da Corregedoria, na semana que vem, Ari Rigo será chamado para dar explicações. Em 15 ou 20 dias, sai o relatório dizendo se houve ou não quebra de decoro parlamentar por parte do deputado. Esse parecer é enviado a uma comissão de ética que ainda será formada. Se ficar constatado que houve a quebra de decoro, é essa comissão quem vai definir o futuro de Ari Rigo na Assembleia Legislativa. A pena mais grave é a cassação, não existe outra. Ou advertência verbal, ou uma suspensão do seu trabalho na Assembleia, mas o pior realmente a cassação. Sobre a suposta devolução de recursos do Legislativo, os poderes já se pronunciaram. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que todos os repasses recebidos do Executivo são previstos em lei e que vai interpelar o denunciante, no caso Passaia, judicialmente. Já o Ministério Público informou que a Corregedoria instaurou procedimento para apurar eventuais irregularidades. Já o governo do estado, em nota oficial, desmente o material veiculado na internet e esclarece que não há repasses nem retornos mensais de recursos feitos aos poderes. O Ministério Público Estadual informou que instaurou procedimento de investigação para apurar as denúncias levantadas pelo deputado Ari Rigo. Informou também que encaminhou cópias das gravações e o conteúdo das denúncias para o Conselho Nacional do Ministério Público e para a Procuradoria-Geral da República.